que você simplesmente fala, nossa, eu nem sei por que eu falei isso, eu não sou assim, né? Você não controla um xiste, um comentário, ou mesmo, enfim, né, eu vejo às vezes a pessoa, ela é super jovem ainda, tem lá uma atitude legal, de repente do nada você olha para ela, a postura dela é de ranzinza, de um velhinho chato, reclamão, e começa a reclamar, aí você olha, você nem reconhece, fala, meu Deus, essa pessoa não pode ser ela. Que até aquela energia do vai dar nada certo mesmo, é isso mesmo, vai dar tudo errado. Então você começa a observar mudanças no seu comportamento, mudanças no seu estado de humor, na sua forma de controlar. Isso muitas vezes está ligado à autoobsessão, porque o obsessor tradicional, ele não vai te causar isso, ele vai te causar mais tristeza, se é por tristeza, mais busca pelo vício, se é pelo vício, ele vai ser aquele que se nutre, se alimenta daquilo que ele está buscando em você, que é diferente desse comportamento repentino de mudanças ou de sensação que você, né, eu não conseguia resolver isso dessa forma, eu vou fazer, então vou fazer pior, vou agir de outra forma, vou me vingar. Pô, nunca fui assim, nunca passou isso pela minha cabeça, perdi o controle. Então ali tem uma tendência a ser uma auto-obsessão. Um desequilíbrio, né? E também tem muita gente que confunde, né? Tipo, o obsessor, às vezes tem uma rusga de outra vida, tal, alguma coisa assim, pessoal, né? Mas o ataque espiritual, muitas vezes, ele não é de um obsessor pessoal, vamos dizer assim. Você desenvolve um trabalho. O cara que vai tentar te atacar, ele não tem nada contra a Andréa, a pessoa, mas ele tem em relação ao propósito. Então, ele vai tentar desestabilizar, mas não é porque ele foi seu algoz, ou você foi algoz dele numa outra Isso. vida. Não é um romance É você é o espiritual. outro que está fazendo alguma coisa boa e vai tentar desestabilizar, né? Então, às vezes as pessoas confundem isso. Sim. Obsessor barra ataque espiritual. E só pegando a carona ainda nessa fala que você fez, uma coisa que também é muito comum que a gente identifica, né? As pessoas ficam chocadas quando a gente identifica esse modo. Rafael, os seus obsessores favoritos da vida passada, aqueles que, para quem você causou algum tipo de coisa ruim, né? Ou, enfim, né? Porque a gente nunca chega num lugar e fala assim, eu vim aqui porque eu quero pedir oração para ela, porque ela está obsediada. Você vai lá e fala, eu estou sofrendo obsessão, é sempre o eu, né? O egão ali falando, né? A não ser mãe com filho, que também fala, meu filho está sendo obsediado, né? É sempre assim que as pessoas vão em busca de algum tratamento. Mas ela nunca fala assim, eu estou obsediando o meu marido, o meu filho, os meus irmãos, nunca, né? E aí elas ficam chocadas quando a gente, na investigação, identifica que aquele obsessor que está realmente ali, de repente, causando algum tipo de desconforto, já está encarnado, entende? Porque assim como eu trouxe essa memória, você pode estar vivendo naquela família e todo mundo já matou todo mundo, já roubou todo mundo, já, né, violentou todo mundo. Vocês estão ali tudo junto agora, vivendo aquela família, essa família é muito unida, todo mundo junto agora, né, na alegria de ser agora a oportunidade de causar um novo efeito. Agora, quem sabe um efeito de amor, né? A gente já matou muito, já morreu muito, vamos agora fazer alguma coisa de útil, né? Que bom que dessa vez a gente está reunido para fazer alguma coisa de boa. Então, esse grupo está lá reunido. Só que no plano astral, essas lutas continuam. Então, é irmão brigando com outro irmão, é mãe brigando com filho, filho brigando com mãe, nesse plano astral. E daí, quando está aqui na matéria, no dia a dia, parece que aquilo te toma conta de você, que mesmo você tentando controlar, você perde o controle, você xinga, você briga, você passa dos limites. E aí não é um obsessor externo. A família está ali para resolver, só que essa energia que está no campo astral ainda está interpretando assim. Que hora que isso vai cessar? Quando quem está encarnado, que é o único que pode mudar essa realidade, toma consciência que dessa forma não está dando certo, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, faz a sua, aí vou usar o termo que todo mundo usa, reforma íntima. Reforma íntima não é ficar de joelho dobrado, rezando, orando, lendo versículos, não, nada disso. Reforma íntima é transformar os seus vícios em virtudes. É você se tornar uma melhor versão de você mesmo. Quando você começa a fazer esse exercício, esse trabalho pessoal, tudo à sua volta começa a se ajustar e aquilo que é teu, o teu conteúdo de informação se reacopla a você como conteúdo útil.
tão, porque a gente mesmo aquelas pessoas que foram muito desastrosas no passado, aprenderam coisas incríveis. Eu atendo pessoas que vêm com uma alma, ego de vida passada bem tormentosa, movimentos de guerra, etc., e foram generais com engenharias incríveis e fascinantes que faziam obras fantásticas de construção mesmo para levar de A a B aquele exército. Esse conteúdo dessa informação, de capacidade, de estratégia, de cálculo, é tua por direito e acréscimo de aprendizagem do teu espírito. Pega essa parte, você não mata quem você foi, você acolhe. Quando isso acontece, você começa a dissolver os nós, porque nós somos um enteamento. Esses dias eu até vi um postzinho, né, até repliquei, vários budinhas meditando e deles saíam como células sinápticas, né, e outros budinhas aqui, aí a célula, nós somos isso, essa célula, né, o micro e o macro. Se você imaginar as nossas células neurais e as sinapses que elas fazem, nós somos isso. Quando eu sinapso positivamente e entro em contato, conexão com as bordas dos outros, com as células desse grande corpo, né, cósmico do qual a gente faz parte, a gente começa a fazer troca nessa teia energética. Agora, quando eu estou fazendo essa troca energética de forma negativa, com esse meu ruído todo, eu gero nós nesses cordões. E esse nó é o que faz eu voltar com essas mesmas pessoas, até que eu desate os nós dos enganos e possa seguir com menos bagagem, né? Bagagem por quê? Porque é karma. Não, é porque você não veio para carregar bagagem, criatura. Você veio para ter leveza na vida. Você veio para ser Dharma. E Dharma é você viver de propósito. E propósito não é algo que você compra na padaria. Propósito é você ter consciência de que a única coisa que você veio fazer é curar a você mesmo. E quando você começa a se tratar, a se curar, e curar não é uma cura que acontece assim, da água para o vinho, do dia para a noite, não é milagre, é uma construção constante e permanente. Quando você faz esse caminho, você vai se transbordando de entendimento, de conhecimento, que não é esse adquirido nos livros só, porque você pode ler e não conhecer. Conhecimento é aquilo que te muda, é aquilo que te torna consciente, porque você pode até achar que tem consciência de algo. Eu tenho consciência, por exemplo, que beber faz mal, mas bebo, entende que aí não mudou nada? Agora, você ser consciente é saber que faz mal e não fazer mais. Porque você assume a sua responsabilidade na vida. Isso vai te transbordando. Quando você transborda esse seu conhecimento, esse seu entendimento, isso vai para as bordas e transborda para o próximo. Isso é Dharma. Porque o próximo começa, por exemplos do que você está demonstrando, a realmente mudar a si também. É o que Jesus deixou para a gente de informação. Né? Muito boa ainda, né? Que a gente não ainda tem problema para encarar isso, né? Mas o ponto que você colocou me fez aqui clarear algumas questões que acho que o público vai gostar. A propósito, pessoal, tá gostando? Já comenta positivamente aqui. Manda para aquela galera, deixa teu like. Inscrição, né? Tá assistindo aqui, vale a pena se inscrever, tocar no sininho. Já acompanha a nossa convidada, hein? Então vai lá também, continua acompanhando, tá? As pessoas têm uma questão com o protagonismo, né? Tudo bem, todo mundo é o próprio protagonista da própria vida, mas as pessoas, elas se colocam, às vezes, dentro de uma terapia, como se todo mundo fosse um personagemzinho daquele filme que ela é a protagonista, mas não vê o lado do outro, que o outro também tem um protagonismo na existência dele, e que você é só um personagem ali a trabalhar alguma coisa. Então dificulta às vezes o processo, né? Porque, não, ele é meu karma, ele veio aqui para resolver um negócio mesmo. Você não veio resolver alguma coisa também? Você também não está equilibrando uma realidade? Então dificulta nesse sentido. E às vezes também um lance do obsessor, né? Eu vi alguns casos de bipolaridade, assim, casos práticos, que lado a lado, ou ansiedade, ou depressão, ou até mesmo a paranoia, coisas que são graves aqui, tratadas de forma psiquiátrica, que às vezes é correlacionado com uma mediunidade mal trabalhada e às vezes aquilo é algo patológico mesmo. Mas, de uma forma errônea, era tipo, tem cobradores ali. Só que, na verdade, isso deve já ter acontecido contigo. Não eram cobradores, era a personalidade de uma outra existência batendo ali, tomando a frente dessa, e não era outro espírito, era o do cara mesmo, que estava ali numa confusão, né? E como é que a gente consegue pegar esse liquidificador, por exemplo, e às vezes a família também não é obsessor. Porque é mais fácil você explicar dessa forma o que você não consegue entender. Você coloca sempre fora, é como você trouxe os casos, as pessoas sempre falam do outro.
E a gente tem que lembrar que toda história tem uma história por trás da história, né? Quando você olha a partir do seu ponto só de referência, você só está olhando você e os outros a partir do seu ponto de vista. O olho do observador te propõe fazer o quê? Afaste-se da cena, observe a cena e todos os envolvidos. Porque aí você vai ver que você está reclamando daquela pessoa, mas aquela pessoa tem os motivos dela também para estar reclamando de você. E aí, quando você olha o todo, você desenvolve compaixão. E a compaixão faz você disparar o tal do perdão, que não é pelo outro, é por você mesmo, por ter pensado, ou achado, ou julgado as circunstâncias com o seu pequeno e microscópico olho na fechadura. Então, essa é a proposta da nossa terapêutica, inclusive. E falando, eu vou trazer um caso para exemplificar isso que você falou, desses problemas mais dramáticos mesmo, e que são psiquiátricos, né? Até hoje a gente ainda olha para isso, em que pese a ciência agora está começando a se aproximar, né, da espiritualidade, tem aí uma comissão que tem discutido parâmetros, né, inclusive a apometria está entrando forte nessa discussão, como uma possibilidade mesmo de tratamento, né, do corpo físico, né. Bem, eu atendi uma vez uma mãe que veio com a situação do filho que tinha o problema de esclerose. E ele estava vivendo uma dificuldade já, ele já estava com uma obesidade mórbida, trancado no quarto ele não saía mais, o quarto, ele queria que o quarto ficasse todo fechado, escuro, porque ele sentia medo, e não saía do quarto, e simplesmente ele estava lá já, e jovem, ele estava com 30, quase 30, 32 anos. E a mãe, muito desesperada, veio buscar ajuda. E a hora que a gente foi investigar o que estava acontecendo no campo, porque a fala era essa, ele está sendo obsediado, né, ele está sofrendo obsessão, porque ele diz que ouve vozes, né, ele não é esclerose, é esquizofrenia. A palavra estava ruim aqui, esquizofrenia. Ele está ouvindo vozes, é obsessão, já levei no psiquiatra, ele está tomando remédios, mas não sai do quarto, daí começou a ficar, enfim. Abrimos ali para entender o que estava acontecendo, e começamos o tratamento, começamos a investigação no campo energético da pessoa. Porque o que eu quero que as pessoas entendam é assim, não é mágica, ninguém está assistindo filminho de vida passada, não é o médium que consegue ver isso, não é isso. O campo responde, esse campo está vibrando todas as informações que você e as partes vivenciaram. E se você me dá autorização para ler o seu campo, ler como? Sentir, perceber, é uma questão mesmo de campo energético. E ali, na hora que a gente estava fazendo esse tratamento com ela, entendendo a lógica, na hora eu falei para ela, eu falei, escuta, teve algum tipo de problema na sua família ancestral, né, seus avós, ou os avós do seu marido, em que aconteceu algum tipo de crime não revelado? Alguém que não foi, né, visto, que não foi aceito, que foi, enfim, assassinado, alguma coisa assim, porque isso está muito forte, né? E aí ela começou a chorar, e ela falou assim, nossa, aconteceu, né, na minha família, eu acho que foi o avô dela, a avó, engravidou naquela época, né, imagine, não podia engravidar sem casar, enfim, porque estamos falando aí de 2 gerações antes desse menino. Ela engravidou, uma gravidez que não era possível, aí ela se casou com o então avô dela, né, dessa mulher, da mãe desse rapaz, então a avó estava grávida de uma outra pessoa, o avô casou-se com ela e levou ela para longe da cidade, foram morar bem longe da cidade, numa outra cidade bem distante, para esconder aquela gestação que não poderia ser revelada. E voltaram só depois de 1 ano e meio, sem nada nos braços. Até porque ninguém sabia dessa gestação. E essa história nunca foi contada. E no leito de morte, o próprio avô conta que aquela criança nasceu e que eles enterraram aquela criança. Não falaram, só falaram que enterraram. Nasceu e enterraram. Essa criança nasceu e essa criança estava viva quando foi enterrada. Então, isso é a memória desse ser que estava lá vivendo a esquizofrenia. Então ele queria ficar num lugar hermeticamente fechado, eu não posso sair daqui, ele estava enterrado vivo dentro do próprio quarto, esperando que alguém o socorresse. Ele estava vivendo essa memória, e essa memória foi despertada por um trauma que ele viveu na adolescência. Até então ele era um menino normal, não tinha problema nenhum,
na adolescência dele, ele viveu um trauma, ele viu uma violência muito grave acontecer perto dele com os amigos, e aquilo despertou essa memória. E aí, quando ela trouxe isso, eu orientei ela, né? Eu falei, tente descobrir onde está, faça uma reverência, como os budistas fazem, né? Faz um altar com frutas, ofereça algo de bom para essa alma que agora foi vista. Fael, não se cura determinadas circunstâncias quando já chegam em níveis, né, neurológicos tão profundos, mas foi devolvida a qualidade de vida para esse rapaz. 15 dias depois ela me relatou que ele estava saindo do quarto e aceitou fazer hidroginástica para ir diminuindo o peso, já pediu para tirar as cortinas do quarto, que ele queria ver o sol, continuava com o problema ali, mas teve qualidade de vida, percebe? Então não era uma obsessão, era uma auto-obsessão.